Mateus 7, 21 e 23 nós lemos, e eu quero falar com você nessa noite, continuar falando com você sobre princípios. E eu conversei com meu pai essa semana, eu lembro de uma história que ele me contou. Meu pai trabalhava com construção, fazia casas, trabalhava como engenheiro, fazia engenharia, né? E aí então ele me contou uma vez uma história que eu nunca esqueci, não vou saber os detalhes, mas ele vai me ajudar aqui. E todo mundo sabe quando você vai fazer uma obra, principalmente aqui no Brasil, você usa cimento, né? Areia, né? E água, não é? E aí você mistura quantas? 3 de cimento para uma de areia, é isso? Não, 3 de areia para 1 de cimento. 3 de areia para 1 de cimento, certo? E aí você faz a mistura e faz a obra e levanta. Amém? Amém. Amém. E aí então tinha um rapaz que fazia muita obra, e aí ele começou a testar. Em vez de pôr 1 de cimento com 3 de areia, começou a pôr 4 de areia e 1 de cimento. Ficou bom. Depois ele falou, vou tentar mais. 5 para 1. 6 para 1, 7 para 1, 8 para 1, 9 para 1, 10 para 1 e foi morar. Que nem o pessoal lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Caiu a casa. A casa caiu. E era a casa dele. Se não fosse a casa dos outros, ele fez para ele mesmo. Caiu com ele embaixo e ele morreu. Então o princípio é a mesma coisa. Jesus está dizendo aqui no final do Sermão do Monte, ele está dizendo assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como aquele que construiu sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio tempestade, veio inundação e continuou de pé. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, vai vir o mesmo vento, a mesma tempestade, a mesma inundação, e a casa vai cair. Então, por isso que eu quero te falar com você hoje sobre esse princípio, o princípio de Jesus e o princípio de Satanás. Nós estamos aprendendo sobre autoridade espiritual e sobre que nós devemos obedecer. O problema é que nós somos ocidentais e nós temos desvalorizado a autoridade no nosso meio. Nós não sabemos o peso, o valor de uma autoridade. O pessoal do mundo oriental entende mais, porque eles não são democráticos, eles não votam. Mas nós que vivemos num país que teve, como é que se fala? A ditadura, nós temos uma aversão muito grande à palavra autoridade. A autoridade, você já fica assim, nossa, tem gente que fica até, que meu pai contou a história, a pessoa não queria nem mais traduzir o livro do meu pai. Traduzir não, corrigir o livro, a professora de português, porque tinha a palavra autoridade ali no livro. Porque é uma coisa tão ruim que foi criada na nossa cabeça, que daí a gente nem quer saber, não quer nem ouvir. Então, nessa noite, eu quero que você seja liberto como eu estou sendo liberto ao ouvir a palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus nos liberta. E que nós vimos a semana passada é que Deus é que instituiu toda a autoridade. E que a gente não tem que olhar para a pessoa, mas para Deus que colocou como uma cadeira. Deus colocou aquela cadeira para a pessoa o representar, para ter ordem. Autoridade nada mais é do que para colocar ordem. E temos autoridade civil, autoridade religiosa, autoridade na família, autoridade na escola, autoridade em todo lugar, senão vira caos. Lembra quando os policiais entraram em greve no Espírito Santo, o que aconteceu? Caos. Acontece o quê? Saques. Acontece o quê? Mortes. Por quê? Porque o pessoal que não faz nada de errado porque tem medo da polícia, eu e você não. A gente não faz nada de errado porque a gente sabe que está errado. Agora tem pessoa não, que só não faz mal com medo da polícia. Então, eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, como nós vimos na semana passada em 1 Samuel 15, 22 e 23, diz que a desobediência, o orgulho, a arrogância, é como o pecado de feitiçaria e de idolatria. Está lá em 1 Samuel 15, 22 e 23. Deus fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer a palavra de Deus do que eu me matar de orar, do que eu matar de jejuar, do que eu vir na igreja de segunda a segunda. Se eu e você não obedecermos, se eu e você não nos sujeitarmos à autoridade e entender que não é a pessoa, mas é Deus, a gente vai ser amaldiçoado. Não porque Deus quer nos amaldiçoar, mas porque nós escolhemos fazer o que é errado. É como se eu pegar meu carro e está lá a placa 90 por hora, eu não gosto de 90 por hora, eu quero 110. Vai vir um radar e vai me... Mas por que põe 90 por hora? Porque eles fizeram um estudo do que agora no anel sul, aqui de Ribeirão Preto, tinha muito acidente. Então eles diminuíram para 90,
para tentar diminuir os acidentes, porque entra muito carro e tem um fluxo muito grande, não só de quem está na estrada. E já estão vendo que 90, eu sei porque eu moro ali no Anel, perto ali, tem acidente toda hora. Então por que colocou 90? Para ter menos morte. Ou você acha que o secretário de transporte de Ribeirão Preto e do Estado de São Paulo, o secretário do Estado de São Paulo, fica feliz quando alguém bate o carro e morre? Não, mas as pessoas desobedecem às leis e as pessoas morrem. Porque a maioria dos acidentes acontece por quê? Porque alguém desobedece a plaquinha que está lá. E não por causa que o carro quebrou, o ônibus quebrou. A maioria das vezes é porque desobedeceu. Ok? Então, o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 21:8 e 22:15? Que os que praticam a feitiçaria e idolatria não estão com o nome no livro da vida e sofrerão a segunda morte. Não entrarão na nova Jerusalém que Deus vai fazer. Não é essa que estão tentando reconstruir lá o templo, esquece essas coisas. Mas aqui Jesus vai fazer, amém? Quando Ele fizer novos céus e nova terra, aqueles que praticam a feitiçaria e a idolatria não vão entrar. E feitiçaria e idolatria também é insubmissão, uma pessoa rebelde, uma pessoa desobediente. Amém? Amém? Então, quem aqui quer ficar fora, levanta a mão. A irmã levantou porque sempre eu falo. Quem quer ficar fora dos novos céus e a nova terra que Jesus tem preparado para mim e para você? Quem quer ficar fora, levanta a mão. Ninguém, né? Então, não é por querer, mas é por fazer. Se a gente quer, a gente não vai fazer. Porque não sou eu que coloquei a regra, eu só sou o mensageiro. Foi o Senhor. Porque Ele é rei. Amém? Amém. E Ele é rei dos Senhor dos. E no reino dos céus, que a legislatura, as leis que nós temos, o Congresso que rouba, é o rei que fala, é a palavra dele que é a lei. Ele que executa a lei, ele é o executivo, o legislativo, e ele que julga as leis, é o judiciário. Ok? Então, preste atenção. Eu te falei tudo isso, fiz essa introdução para te mostrar agora o princípio de Jesus e o princípio de Satanás. Primeiro eu vou começar com o princípio de Jesus. Quem quer ser como Jesus? Amém? Amém? A Bíblia diz que nós somos feitos à semelhança dele. Amém? Ele é o primogênito de muitos irmãos. Ok? Então Deus nos chamou, Deus nos justificou, Deus nos glorificou para sermos iguais a Jesus, não uma segunda categoria de filhos e filhas de Deus. Então Jesus deixou o exemplo, Ele falou, eu deixei o exemplo, portanto vocês podem fazer, porque eu fiz. Amém? E agora, o Espírito Santo que mora dentro de mim e de você, nos capacita a viver da mesma forma que Ele viveu. Amém? Então lá em Filipenses 2, do 5 a 11, vai dizer que Jesus se esvaziou do quê? De ser Deus, para se tornar como eu e você, como um ser humano. Ele não era um ser humano melhor do que eu e você, no sentido que ele tinha superpoderes. Ele não era nenhum X-Men, não era nenhum dos Vingadores, amém? Não era nenhum dos super-heróis que a gente vê. Ele era como eu e você, um homem sujeito à morte. Tanto é que ele colocaram na cruz. O que aconteceu com ele? Morreu. Quando era bebezinho também estava sujeito à morte, sim ou não? Sim. O pai dele não teve que sair fugido com ele para o Egito, sim ou não? Sim. Porque senão ele ia morrer. Amém? Então ele era um homem igual a mim e a você. E a Bíblia diz lá no versículo 8 de Filipenses 2, que ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o que acontece quando a gente é obediente até o fim? Até as consequências mais duras. Se Deus me pedir para você, para mim e para você, de repente, para a gente ser missionário, num dos países que são proibidos de falar de Jesus, como a China, e nós morrermos nesse lugar, porque a gente foi, a gente vai falar assim, puxa, mas não era vontade de Deus ele ir, porque ele morreu. Não era vontade de Deus? Foi Deus que matou? Foi Deus que matou Jesus? Quem que matou Jesus? O nosso pecado. Amém? Agora, ele foi obediente, e o que Deus fez com ele? O exaltou com o nome acima de todo nome. Amém? Amém. Porque nós somos obedientes, Deus vai nos exaltar. Quem vai te exaltar não é você que vai falar bem de você mesmo.
Amém? É Deus que vai testificar de você, porque você tomou a imagem de Jesus que está dentro de você, para ser obediente até o fim, como Ele foi. Por isso que Jesus falou: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua própria cruz. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos, não é não, é a sua cruz, é você negar a você mesmo, e siga-me. Amém? Ele falou: se você quiser me seguir, você tem que tomar a cruz. Ok? Então Jesus aprendeu a ser obediente pelo sofrimento. Lá em Hebreus 5, no versículo 8: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, obedecer não é fácil, porque obedecer causa morte. Morte do nosso eu, morte da nossa vontade. Jesus orou 3 vezes, pelo menos, a Bíblia relata, para que fosse afastado aquele cálice, a cruz. Mas contudo ele disse: seja feita a tua vontade. Não é fácil. Ele suou, transpirou gotas de sangue, sua alma estava triste até a morte. Amém? Então, obedecer não vai ser fácil. Mas uma vez ele tendo obedecido e sofrido, no versículo 9: uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Você quer ter vida eterna? Então nós temos que obedecer também. E se nós obedecemos também, como os irmãos disseram e profetizaram, nós vamos ser fonte de salvação para as outras pessoas. Amém? Porque Jesus vai fluir através da minha e da sua vida, porque nós estamos obedecendo. E daí, o que acontece? O Espírito Santo flui. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém? Então, a Bíblia diz lá em Tiago 4, do 6 ao 10: Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, ele diz assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Submetam-se é estar submisso, sujeito, em outras versões, a Deus. Amém? Ser obediente. E preste atenção, ser obediente. E eu tento explicar para minha filha que tem 3 anos. Alguém aqui tem 3 anos? Ela tem 3 anos. E eu explico para ela: obedecer o papai não é fazer na 10ª vez que o papai fala. Obedecer na Bíblia é falou, fez. Porque se só faz na 2ª, não é obedecer. Obedecer é na 1ª vez. Amém? Então, o que a Bíblia está dizendo? Nós temos que obedecer, estar debaixo, sujeitos a Deus. E o que o diabo vai fazer? Vai fugir de nós. É ele que vai fugir. Amém? Amém. Não está dizendo que a gente vai orar e ele vai fugir. Não está dizendo que a gente vai falar em nome de Jesus, sai, ele vai sair. Não, está dizendo que ele vai fugir da gente. Amém? Mas para isso nós temos que nos aproximar de Deus, limpar as mãos, não ter mais a mente dividida, não ficar com o pensamento: será que eu sigo a Deus ou será que eu quero as coisas do mundo? Aquela coisa que eu quero servir a Deus, mas ao mesmo tempo eu quero todas as coisas do mundo. Não dá. O que eu preciso fazer? Eu preciso então, a Bíblia diz: purifique o seu coração, entristeça-se, lamente, chore, torne o seu riso em lamento, a sua alegria em tristeza, humilhe-se diante do Senhor, e o Senhor te exaltará. É o que Jesus fez. Amém? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que entender que isso é para o meu e para o seu bem. Amém? Em nome de Jesus. Então Jesus, ele nos deu um exemplo. E eu vou mostrar para vocês que Jesus foi obediente, foi submisso em todas as áreas da vida. Para que eu e você sejamos submissos em todas as áreas da vida. A primeira área que ele foi submisso foi na área familiar. Lá em Lucas 2, 51 e 52, vai dizer que Jesus era submisso. A palavra tem palavra usada ali, obediente, mas a melhor tradução é submisso. Ele era submisso aos seus pais, José e Maria. Amém? Ele era submisso. Por quê? Porque Deus sabe que o que é ser submisso na Bíblia? O que significa a palavra submissão? Significa colocar em ordem. Quando eu não sou submisso, eu sou aliado do inimigo, que quer colocar tudo em caos, em anarquia.
em confusão. Quem que manda aqui? Todo mundo, imagina, todo mundo mandando. Chamaram hoje eu lá fora. Por que me chamaram lá fora? Quem que é a autoridade aqui? Sou pastor. Amém? Na minha ausência, pastor Gregório, amém? Na minha ausência, evangelista Mônica, amém? E assim sucessivamente, amém? Amém? Porque é ordem. Se todo mundo mandar, não, vamos votar agora. Olha a confusão. Não é? Então olha só, Jesus foi submisso aos seus pais. Os pais deles perderam ele, mas ele era submisso. Foram os pais que perderam, não foi Jesus que se perdeu deles. Foram eles que perderam. Se uma criança se perde, a culpa é da criança? É de quem? Dos pais. Então ele era submisso, amém? Então tem que ser submisso a pai, mãe, filho, tem que ser, sim ou não? Sim, Jesus também foi submisso à autoridade civil. Ele disse assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de... Separou as duas coisas. Mas ele falou, o que é de César tem que dar. Imposto. Como nós vimos na semana passada, a quem honra, honra, a quem imposto, imposto. Ok? A quem tributo, tributo. Está escrito, nós temos que dar, ok? Amém? E tanto é que quando Pilatos perguntou para ele tantas vezes se ele era ou não o rei dos judeus, se ele era ou não o rei dos judeus, ele ficou calado, até que Pilatos vai dizer para ele, você não sabe que eu tenho poder e autoridade para te crucificar ou te inocentar? Jesus vai dizer assim, nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não fosse te dada, por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus não estava dizendo que Pilatos não tinha autoridade sobre ele, mas que a autoridade que Pilatos tinha sobre ele naquele momento, momentânea, era porque tinha sido dado para Pilatos, que era um representante do Império Romano. Ele não era o imperador romano, ele era naquele tempo governador ali de Jerusalém, da Judéia, amém? Mas era ele que era a autoridade civil ali, responsável para julgar Jesus se ele teria que morrer ou não. Então, Jesus também se submeteu à autoridade civil, amém? Jesus também se submeteu à autoridade religiosa, está lá em Mateus 26, versículo 63, o sumo sacerdote vai perguntar para ele, Jesus vai ficar calado, até uma hora que ele vai dizer assim, o sumo sacerdote, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou em outra versão, eu exijo que você jure pelo Deus vivo, se é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. E Jesus disse, eu sou o Filho de Deus. E aí ele citou Daniel, dizendo a profecia do Filho do Homem que viria sobre as nuvens, amém? E ali ele disse, ali eles rasgaram os versos e não aceitaram o que Jesus falou. Mas Jesus obedeceu à autoridade maior que tinha religiosa, o sumo sacerdote. Mas às vezes nós temos aquela autoridade religiosa, mas temos aquela autoridade que Deus instituiu. Amém? A autoridade que Deus tinha instituído como representante do reino de Deus na época de Jesus, quem foi? João Batista. E aí então Jesus foi até João Batista para ser batizado. Em João 3,15 ele vai dizer assim, deixe assim por enquanto, porque convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. João Batista não queria batizá-lo, então Jesus teve que convencê-lo para que ele batizasse. Porque João Batista sabia quem era Jesus, falou, Jesus, eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias, nem de amarrar as suas sandálias. Você que tem que me batizar, e você veio até mim para ser batizado. Mas Jesus se sujeitou à vontade do Pai, se sujeitou ao que é a autoridade, porque João Batista, alguns estudiosos vão dizer que como o pai dele servia no templo, ele deveria ser o sumo sacerdote daquele tempo. Naquele tempo o sumo sacerdote já era escolhido pelo Império Romano. Era um acordo comercial, era um acordo político, ok? Mas João Batista, que era descendente, poderia ser sumo sacerdote e não foi a autoridade que Deus levantou para preparar o caminho para Jesus, como já estava escrito. E Jesus foi até ele e se submeteu a ser batizado por ele. Imagina só, o Deus Criador dos céus e da terra ser submetido por alguém ao batismo. E um batismo de pecado se ele não tinha pecado.
Olha só, Jesus fez tudo isso para mostrar para nós que dá para a gente fazer, que Ele deu o exemplo, amém? E por fim, Jesus foi submisso em tudo que Ele fez, acima de tudo, que é o que eu e você temos que guardar no nosso coração, a vontade do Pai. E lá em João 6, 38, Jesus vai dizer assim: porque eu desci dos céus para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, do Pai. Tudo que Jesus fazia, Ele fazia porque era a vontade do Pai. Agora, tem gente que diz assim, eu quero dizer para você que é mentira do diabo, diz assim: eu só me submeto a Deus e não aos homens. Isso é mentira do diabo. Como que você não vai submeter às leis do país? Como que você não vai submeter às autoridades instituídas? Isso é anarquia, não tem como, ok? Não importa se a pessoa é crente ou não é crente, se é de Deus ou se não é de Deus. O próprio Deus diz, e a gente ouviu a semana passada, que o próprio Deus instituiu o faraó e colocou ele naquele lugar para mostrar seus sinais, prodígios, maravilhas. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Para que aquele povo cresça no nome dele, o seu povo, e para que também os egípcios cresçam, porque Deus sempre vai amar todos, ok? Portanto, Jesus, quando sabia que não estava no centro da vontade do Pai, ele fechava a porta do seu quarto e orava, ok? Assim como nós sabemos que ele orou para que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. Esse é o princípio de Jesus: obedecer ao Pai em primeiro lugar, a sua palavra, porque Deus revela a sua vontade. Presta atenção, pela sua palavra. Jesus já sabia que estava escrito lá em Isaías 53, que ele teria que morrer numa cruz, como estava escrito também no Salmo 22, já sabia, já estava escrito, mas mesmo assim, o seu coração estava centrado, ele orou até que o seu coração estivesse sintonizado, alinhado, conectado com a vontade do Pai, ok? Amém? Amém. Agora eu vou ensinar para você o princípio de Satanás. Quem quer seguir o princípio de Jesus? Amém. Quem quer seguir o princípio de Satanás? Quem quer seguir o princípio do diabo? Levanta quem quer seguir o princípio de Jesus, a mão. Levanta agora quem quer seguir o princípio do diabo. Jesus. Diabo. Jesus. Diabo. Então, eu estou brincando com você para entender que eu e você não podemos ser enganados. Amém? Muitos crentes tentam servir a Jesus com oração, com jejum, aprendendo a palavra, mas não se submetem à autoridade. E o que a Bíblia diz que vai acontecer com os feiticeiros e com os idólatras, que são os rebeldes e os submissos, desobedientes, teimosos, orgulhosos? Não entrarão no céu. Então essa palavra é libertadora para mim e para você, amém? Em nome de Jesus, seja liberto nessa noite pela verdade. Amém? Então olha só, em Isaías 14 vai falar sobre Satanás e vai dizer assim, olha, a partir do versículo 12: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado da terra, você que derrubava as nações. Agora preste atenção no que eu vou ler. Versículo 13: você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado, no monte santo. Subirei mais altos das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. E aí o versículo 15: mas as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. O contrário do princípio de Jesus, que é ser obediente a Deus até morte, morte de cruz, ser obediente às autoridades constituídas por Deus, é se rebelar contra Deus e tentar tomar o lugar de Deus. E quando a gente não concorda, e a gente não obedece à autoridade instituída por Deus, meu irmão, minha irmã, a gente está desobedecendo ao próprio Deus. Por quê? Porque Deus, Ele reina, Ele está sentado no alto sublime trono, mas Ele escolheu governar essa terra através de pessoas, de homens. Foi assim que Ele fez com Adão, porque Ele deu para Adão, quando diz ali, deu domínio, a palavra, a melhor tradução seria governo. Deu para Adão um governo, para governar o quê? Sobre a terra, sobre os peixes, sobre os animais, sobre toda a vegetação, sobre toda a terra. E desde aquele tempo, então, Deus escolheu governar essa terra através dos filhos dos homens.
Por isso que Jesus dizia todo o tempo que ele era filho do homem, porque ele tinha legalidade para fazer o que ele fez. Amém? E depois de tudo que ele fez, ele ressuscitou. Amém? E aí o que ele disse, a primeira frase, o que ele disse lá em Mateus? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por quê? Porque como homem ele reconquistou essa autoridade que havia sido perdida no jardim do Éden por Adão e por Eva. Agora, Satanás, o princípio dele é o quê? É o caos, é a desordem, é tomar o lugar de Deus e tomar aquilo que é de Deus para ele. A palavra Lúcifer é a palavra estrela da manhã, no versículo 12. É a palavra em latim que está escrito para estrela da manhã. Ok? Que nós conhecemos e falamos que Satanás era um anjo de luz. Amém? E que o nome dele era Lúcifer. Então é porque em latim está escrito Lúcifer ali. Ok? Amém? Porque daí muita gente vai falar, mas não tem o nome Lúcifer na Bíblia. Não tem, mas em latim tem. Ok? Amém? Aprendeu? Então, ele caiu. Ele era um anjo de luz, mas ele caiu em tremendas trevas. A consequência, enquanto Jesus se humilhou até a morte de cruz e foi exaltado com o nome acima de todos, enquanto Satanás tentou tomar o lugar de Deus, ele foi o quê? Para as mais profundezas trevas, abismo. A palavra para Sheol também pode ser traduzida como inferno. O mais profundo do inferno ele foi jogado. Ok? Por quê? Porque nós vamos ver também lá em Ezequiel 28, vai falar sobre Satanás, e vai dizer no versículo 11, no versículo 12, que ele era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Ele estava no jardim do Éden, no jardim de Deus, e todas as pedras preciosas o enfeitavam. No versículo 15, vai dizer que ele era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, mas então se achou maldade nele, e por meio do seu amplo comércio, se encheu-se de violência e pecou. E aí eu quero chamar a atenção para o versículo 17, e o seu coração tornou-se orgulhoso. Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, os altivos, aqueles que estão todos cheios de si. Ele achou que toda aquela beleza, a perfeição que ele tinha era dele, e não do Pai que tinha dado para ele, não de Deus que tinha dado para ele. E daí ele quis fazer o quê? Com que ele recebesse a adoração que Deus recebia. E aí então ele combinou com os outros demônios, fez um comércio com os outros anjos que estavam abaixo dele para se rebelarem contra Deus, e levou 1/3 dos céus com ele. E olha o que aconteceu. E você que corrompeu por causa do seu esplendor, por isso eu o atirarei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Então tudo isso aconteceu, por quê? Porque em vez de ele tomar o modelo de Jesus, de se humilhar, ele quis tomar o exemplo dele mesmo, de se colocar contra Deus e contra a autoridade de Deus. Nós vamos ver que Satanás quer a adoração para ele, quando ele tenta Jesus, a última tentação das 3 tentações que são colocadas na Bíblia, no deserto, ele diz assim para Jesus: Jesus, se prostra diante de mim e me adora, porque a mim foi dado autoridade sobre todos os reinos da terra, e eu te darei toda essa glória se você se prostrar e me adorar. Jesus não diz que Satanás não tinha autoridade sobre os reinos da terra. Por quê? Porque Satanás conquistou quando ele enganou Adão e Eva. Mas Jesus falou assim: está escrito, somente ao seu Deus adorarás e prestará cultos. Vai embora, Satanás. E Satanás foi embora. Então nessa noite, o que a gente precisa compreender? Que eu e você temos 2 caminhos. Não existe neutro. Não existe ser neutro. Não. É aquele pessoal que opina quando vai fazer, e fazem direto, e estão fazendo agora pesquisa, 100 dias de governo do presidente, e aí tem o pessoal que gosta, tem o pessoal que não gosta, e tem o pessoal que não sabe. E eu vou contar uma história para você, de um homem que estava em cima do muro, e tinha os anjos de Deus de um lado, e os demônios do outro lado. E aí os anjos de Deus falando assim: pula para cá, vem, pula, pula. E os demônios lá com a cara feia e burrada, olhando para o cara. E o cara ficou olhando, né? Os anjos falando para pular, e os demônios quietos, falando assim: pô, mas que eu saiba, existe uma guerra, né?
dos anjos com demônios, ele pensando, né, na sua cabecinha, e eles querem as almas dos homens. E os anjos estão falando para eu pular, e os demônios estão quietos. Aí ele falou assim para os anjos: os anjos, vocês estão falando aí para eu pular para o lado de vocês? Por que os demônios não estão falando nada para mim? É porque o muro já é ao lado deles. Ficar em cima do muro, ser neutro. Por isso que a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Os tímidos, os covardes, aqueles que não tomam posição. Não sei, você é de Deus? Não. E do diabo também não. O que você é? Não sou nada. Já é do mal, não tem meio tempo. Então, ou eu sou obediente ou não sou. Ou eu sou submisso ou não sou. Ou eu posso ter bênção ou posso ter maldição. A Bíblia vai nos mostrar que todas as pessoas rebeldes, eu não me lembro de ter perdão e de ter reconciliação. Eu vou te dar o exemplo de Coré, Datã ou Corá, depende da tradução. Coré, Datã e Abirão. Lá em Números 16, você que está lendo a Bíblia com a gente, leu Números esse ano, se você não leu muito rápido, porque às vezes a gente vai comer uma comida, todo mundo fala que eu como muito rápido. E fala assim: Tiago, come mais devagar. Mas quando eu era pequenininho, meu pai pesava 130 quilos, era pequenininho. Eu era magrinho. E aí a gente era no McDonald's, e aí meu pai só ficava olhando o meu lanche para ver se ele sobrava para ele. Então eu comia que nem um louco. Ele comia do meu irmão. Meu irmão era magro que nem vara. Vou comer. Então eu aprendi a comer rápido por sobrevivência. E hoje em dia o pessoal olha para mim e fala: come mais devagar. Daí você come muito rápido, você não sente muito gosto da comida direito, você precisa comer, né? Então você, de repente, você leu a Bíblia tão rápido, tem dia que você pega e lê assim, só para dizer para o pastor que você leu, né? Não, você está lendo. Estou, pastor. E aí você nem viu o que estava escrito. Você leu, e o que estava escrito, você estava pensando lá na Conchichina, estava pensando em outra coisa, né? Eu sei, porque só acontece comigo, com você não acontece, né? Não? Então tá bom. Então ali, Coré, Datã e Abirão, o que aconteceu? Olha só, presta atenção, uma pessoa rebelde sempre vai ter um argumento. E sempre esse argumento pode ter um fundo de verdade. Ok? Mas eles se utilizam desse argumento para enganar a si mesmo e os outros, porque o rebelde sempre vai levar outros com ele. Cuidado com os rebeldes. Eles levam aqueles que estão mornos. Cuidado com o ser morno, ok? Com aqueles que não sabem se estão lá ou estão cá. Com aqueles que gostam de uma agitação. Amém? E aí o que acontece? Olha só. Eles se juntaram com mais 250 israelitas, líderes conhecidos do povo, e se juntaram contra Moisés e Arão. No versículo 3 de Números 16, e disse assim: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. É verdade o que eles disseram? Sim ou não? A assembleia é santa? Sim, por causa do Senhor. Sim ou não? O Senhor está no meio deles? Sim, é verdade. Olha só os argumentos do rebelde. Sempre vai ter argumentos, o quê? Verdadeiros, em parte. E aí continua: então, por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? E aí então o que aconteceu? Moisés se prostrou-se em terra e começou já a orar, porque Moisés já estava calejado de rebeldia. Se você ler o livro de Números, é rebeldia em cima de rebeldia. Mas quando a rebeldia é em cima da autoridade, presta atenção, ela é muito séria. Por quê? Porque Deus vai dizer assim: olha, eles se rebelaram, não foi contra vocês, foi contra mim. Quando a gente se rebela, quando um homem, uma mulher, alguém que foi colocado numa posição de autoridade por Deus, no versículo 30, vai dizer assim, o próprio Moisés vai clamar o nome de Deus, vai falar assim: olha, se eu estou errado e se eles estão certos, se eles morrerem como um homem comum morre, tudo bem, vocês vão saber que eles estão certos. Mas se acontecer uma coisa nova, uma coisa, numa outras traduções está inaudita, que é uma coisa surpreendente, e até abrir a sua boca e tragar com tudo eles vivos e descerem ao abismo, então vocês vão conhecer que esses homens desprezaram o Senhor. Não foi eles, não foi Moisés e Arão. Quando a gente se rebela contra a autoridade, preste atenção,
a gente está se rebelando contra Deus. Porque se Deus, presta atenção, se Deus, que é Deus, todo-poderoso, perfeito, você crê que Deus é todo-poderoso, sim ou não? Você crê que Deus é perfeito, sim ou não? Você crê que Deus sabe todas as coisas, sim ou não? Amém. Se Deus, que é Deus, confiou a sua autoridade para uma pessoa imperfeita, quem somos nós para ir contra isso? Vai dizer, não, aquele lá não pode sentar ali, aquele lá não pode ser pastor, aquele lá não pode estar cantando, aquele lá não pode estar fazendo isso, não pode estar fazendo aquilo. Quem sou eu e você? Se a pessoa está lá é porque Deus permitiu. Se era a vontade plena de Deus daquela pessoa estar lá ou não, já é outra coisa. Agora, se a pessoa está lá é porque Deus permitiu, amém? Agora, o que aconteceu? Eles, os 3 morreram e foram direto para o inferno sem escala, direto. Abriu o buraco e caiu e foi direto para o inferno. Não é que eles morreram e foram para o inferno, não, abriu o buraco e eles foram direto para o inferno. E o que aconteceu? O povo se rebelou contra Moisés. Por quê? Porque o rebelde sempre vai estar em mais rebeldes. A assembleia toda se levantou contra, falaram assim, eles mataram os homens do Senhor. Arão e Moisés mataram, porque eles eram levitas, eles também serviam a Deus, eles trabalhavam como sacerdócio, mas eles queriam o lugar de Moisés e o lugar de Arão, ok? Amém? E aí o que aconteceu? 14.600 pessoas morreram por causa do pecado deles depois, que se rebelaram junto com eles. Então pode ser uma coisa boa? Foi bom para Satanás se tornar um anjo de luz, que era um anjo de luz? Foi bom se tornar o diabo, que significa adversário? Foi bom para ele, sim ou não? Não, está condenado eternamente. Foi bom para Datã, Abirão e Coré? Foi bom para eles? Não. E é bom para mim e para você? Não. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, minha irmã? Deus quer nos curar. Por quê? Porque muitas pessoas, e eu falei isso a semana passada, mas eu vou fazer isso aqui de novo. Muitas pessoas hoje não gostam de alguém com autoridade, não se submetem, não obedecem. Por quê? Porque tiveram algum trauma pelo abuso dessas autoridades. Porque muitos homens falando assim, porque a mulher tem que me obedecer na casa, aí maltrataram, batem e fazem mal para as mulheres. Ok? Ok? Assim como muitas autoridades fizeram isso. Então, por causa disso, nós criamos um trauma e aí falamos que por causa disso nós não temos que obedecer a Deus. Mas se a autoridade constituída por Deus está fazendo algo errado, meu irmão, minha irmã, presta atenção, aí nós podemos desobedecer quando elas vão contra a palavra de Deus, ou quando elas vão contra a vida. Vou te dar 2 exemplos. Pedro e João foram levados diante do Sinédrio e do sumo sacerdote. Eles prenderam eles, viram que o milagre tinha sido feito, aquele coxo que estava na porta formosa do templo, que tinha sido curado. Eles testificaram que era verdade, aquele homem tinha mais de 40 anos, né? Não é isso? Então, e aí o que aconteceu? Eles viram que era verdade, só que eles falaram assim, a gente vai dar uma ordem para vocês, não falem mais do nome de Jesus. E aí Pedro e João, com toda, olha, presta atenção, com toda a respeito, muito obrigado, com todo o respeito, falaram para eles, olha, senhores, olha só, falando para eles, senhores, vocês têm que saber se é mais importante obedecer aos homens ou a Deus. Nós não podemos deixar de falar do nome de Jesus. Então eles falaram com respeito, falaram a verdade e falaram assim, nisso nós não podemos obedecer a vocês. Por quê? Porque em primeiro lugar, então se o seu chefe mandar mentir, falar que ele não está, você pode desobedecer a ele, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se seu pai e sua mãe mandar você fazer alguma coisa errada, você pode desobedecer, sim ou não? Sim. Se seu professor falar para você fazer algo de errado, você pode desobedecer, sim ou não? Sim. E também quando uma pessoa mandar você fazer algo muito ruim, como mandou, e nós vamos ver lá em Êxodo, logo no início de Êxodo, que o faraó mandou as parteiras matarem os meninos que nascessem. Ok? Elas não mataram os meninos e deram ainda uma desculpa para o faraó, dizendo, olha,
Falaram assim, mas vocês não mataram nenhuma das crianças que nasceram? Falaram, não, o que acontece é que as mulheres hebreias são muito fortes, a gente chega lá para fazer o parto, elas já tiveram o parto, a criança já nasceu. A Bíblia diz que Deus abençoa ela e a casa delas. Por quê? Porque outro princípio que a gente pode quebrar é quando é o princípio de vida. Quando a nossa vida está em risco, quando a pessoa, outras vidas estão em risco. Amém? Mas elas trataram com respeito o faraó. Pedro e João trataram com respeito o sinédrio, o sumo sacerdote. Amém? E naquilo que eles pediram, naquele momento, naquela ocasião, eles obedeceram. Por quê? Porque tem uma autoridade sobre toda autoridade, que é Deus. Amém? Então por que eu estou falando tudo isso para você nessa noite? Porque, meu irmão, Deus quer te abençoar e me abençoar, mas o próprio Deus não pode quebrar princípios. O próprio Deus, quando foi libertar o povo do deserto, Ele não pôde libertar o povo. Ele teve que pedir para Faraó. Porque a partir do momento que a família de José muda para o Egito, com Jacó e com toda a sua família, eles se colocaram debaixo do faraó e se tornaram propriedade do faraó. O próprio Deus não vai contra a autoridade. Ele teve que solicitar para o faraó libertar o seu povo. Enquanto ele não fez, ele só jogou umas praguinhas lá, umas 10. Mas Deus não tirou o povo enquanto o faraó não deu a ordem. Podem ir. Quando falou pode ir, o faraó depois tem que pegar de volta. Agora já era, filho, já passou para mim, já está no meu nome, esquece que é meu. Amém? Amém? Então o que eu quero dizer para você nessa noite, uma palavra de salvação. Para terminar, Romanos 10, do 9 ao 11, você conhece essa palavra. Diz assim: se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Preste atenção. Porque você crê em Jesus, porque você entrega a vida para Jesus, porque você crê com a sua boca e declara, porque você confessa com a sua boca, declara com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê no seu coração, você é salvo. E a partir da salvação, a salvação de Deus é completa. Ele te capacita a, em primeiro lugar, obedecer a Ele, ao seu senhorio, e ser uma pessoa submissa e obediente. Se você está sendo uma pessoa rebelde, meu irmão, minha irmã, o que Deus faz? O que a Bíblia diz? Que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, e coloca dentro de nós o seu Espírito Santo, e coloca as suas leis, ou seja, a sua vontade, e nos capacita agora a obedecê-lo e logo nos tornar pessoas submissas, pessoas obedientes, pessoas abençoadas. A nossa carne sempre vai militar contra o nosso espírito, a carne sempre vai militar contra o espírito, mas no entanto a Bíblia diz para nós vivermos segundo o espírito e não segundo a carne. Por isso nessa noite, em primeiro lugar, eu quero pedir para que venha aqui na frente quem tem problema de obedecer à autoridade. Eu não estou aqui para te julgar. É o que Deus, você de repente tem um trauma. Você pode ter um trauma, ou você tem problema de obedecer à autoridade. Eu quero orar por você. Você, nessa noite, você pode ser liberto pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Porque se você quer ser bênção, não tem como ser bênção se quebrar esse princípio. Mais alguém que quer vir aqui na frente? Eu quero orar com você. É necessário, feche os seus olhos. Não fique prestando atenção nos outros, olhe para você. Eu tenho isso no meu coração. Eu tenho isso no meu coração de ser rebelde. Não tem nenhum problema, meu irmão, da gente vir aqui na frente. A fé necessita eu tomar uma atitude. E por isso eu preciso orar para que você seja curado. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Estou fazendo o que a Bíblia manda. Então vem aqui na frente que eu quero orar com você e por você. Você que tem problema para obedecer, para ser uma pessoa submissa, vem aqui na frente. Você que foi magoado, você que foi ofendido, você que tem um trauma com alguma autoridade sobre a sua vida, eu quero orar com você. Vem aqui na frente. Eu quero orar com você para que você libere perdão para essa pessoa. Amém? Ok? Porque a gente libera perdão para a pessoa, mas a autoridade, o lugar que
que ela está colocada, foi Deus que a colocou, amém? Vem aqui na frente que eu quero orar com você e por você. Só as duas irmãs. Espírito Santo, vem nessa noite sobre nós. Nos ajuda a ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus, de sermos obedientes até morte, morte de cruz, à vontade do Pai, mas também as autoridades que o Senhor constituiu, Senhor. Sopra sobre nós nessa noite, Pai, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e faça com que essa palavra dê fruto nos nossos corações. Nós não queremos servir a Ti, Senhor, com o princípio de Satanás, mas queremos servir com o princípio de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar as duas irmãs para orarem comigo. Orem assim, em nome de Jesus. Eu clamo agora o sangue de Jesus. Repitam comigo. Em nome de Jesus. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida agora. E eu libero perdão para as autoridades que estiveram sobre a minha vida e me fizeram mal. Eu decido perdoar, porque eu recebi o perdão pelo sangue de Jesus. E peço agora, Senhor, como o Senhor ensina na Tua palavra, abençoa eles. Quero bendizê-los. Quero bendizê-los. E oro por eles. Em nome de Jesus. Agora, Pai. Repita comigo. Agora, Pai. Em nome de Jesus. Eu peço perdão pela falta de perdão em todo esse tempo, e por eu não querer me submeter à autoridade. Reconheço, Pai, que toda autoridade vem do Senhor, e agora eu te peço, coloque em mim o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus, para ser obediente, para ser submisso a Ti, ó Pai, aos familiares, autoridade civil, autoridade religiosa e toda e qualquer autoridade sobre a minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora eu vou orar por vocês. Em nome de Jesus, Pai, as Tuas filhas confessaram diante de Ti. A Tua palavra disse: se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és real e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Agora, eu clamo o sangue de Jesus sobre a vida delas. Eu quebro todo o mal, em nome de Jesus. Toda a legalidade dada para o mal, para demônios, em nome de Jesus. Oh Deus, eu venho agora na autoridade do nome de Jesus, porque elas confessaram, clamaram o sangue de Jesus sobre a vida delas, e ordenar que todo mal, toda mentira, todo sofisma, toda fortaleza, todo engano de Satanás que tem prendido a mente delas e que tem feito, ó Deus, que elas não vivam, ó Deus, segundo o princípio de Jesus, que caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a vida delas para que vivam uma vida saudável, debaixo da autoridade que é constituída sobre a vida delas, onde for, Pai, que elas possam abençoar e não amaldiçoar, e entender que não são submissas a pessoas, mas, ó Deus, ao governo do Senhor, que colocou, ó Deus, essas pessoas momentaneamente nesses lugares para abençoá-las, para fazer o bem, e assim, ó Deus, que elas possam honrar a quem precisam honrar, que elas possam, ó Deus, dar tributo a quem precisa de tributo, e imposto a quem dá imposto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaro elas capacitadas pelo Espírito Santo, e peço: Espírito Santo, vem preencher todo buraco, todo vazio, vem encher a vida delas agora, no poder do nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus,
no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Amém. Preste atenção, irmãs. Jesus agora, pelo seu sangue, apagou todo o pecado. Amém? Que vocês tinham. E também o sangue de Jesus, preste atenção, apagou todo o pecado que fizeram contra vocês. Amém? Então quando Deus apaga, Ele continua nos lembrando do que a gente fez? Não. Não. Então, joga no mar de esquecimento. Amém? Porque o diabo, ele vai... O que o diabo faz? Ele coloca sentimentos e pensamentos, setas, dardos inflamados. Então, em nome de Jesus, o sangue de Jesus está sobre a vida de vocês. Amém? E por causa da oração que vocês fizeram, da palavra que vocês ouviram, vocês já estão libertas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.